motivo para dizer que Davi era mineiro, né? Quando ele fala, bom demais, quando me convidaram para ir para o templo, Davi era mineiro. Amém? Hoje é dia das mães, né? Quer dizer, todo dia é dia das mães, né? Nós é que escolhemos um dia comercialmente falando. E dia das mães a gente tem que falar de gratidão. Não tem outro jeito não. Ontem, testemunho bem quentinho, bem ontem. Eu tenho uma advogada e ela ganhou um honorário de sucumbência. E por conta disso, ela adquiriu um escritório, mas com compromisso de pagar porque ela ia receber. E maldosamente, a parte oponente, obrigado, irmão. Maldosamente, a parte oponente fez uma série de atitudes jurídicas e prejudicaram muito ela. Isso me deixou muito chateado, porque é um direito que a pessoa tem. E eu vinha questionando muito Jesus. E ontem, eu cheguei de viagem ontem, a gente estava conversando, e ela entrou no processo e foi liberada ao parar. Então eu pude, mas num momento de uma explosão assim, de gratidão, eu pude falar para ela do amor de Deus e que aquele sinal, eu precisava daquele sinal para saber que essa ministração de hoje tinha tudo a ver com gratidão. Então eu pude falar isso para ela, não teve dúvida, né? Jesus falou, deixa eu testar esse cara. Maralice me deu um sapato, comprou um sapato. E a segunda vez que eu troquei o sapato, veio a primeira vez muito grande, eu mandei trocar, veio grande de novo. Eu fiquei muito puto na cara. Fiquei muito chateado. E comecei a brigar com Jesus. 10 minutos depois da gratidão. E aí eu saí bravo de casa e fui comprar pão. Acho que era fome. Comprar pão. E voltando, liguei o rádio. Não ligo muito rádio no carro não, mas liguei rádio, uma dessas rádios aí, qualquer, e começou a tocar um hino. Daquele da caminhada na praia, né? Rapaz, mas foi um tapa assim tão dado, que doeu, cara. Não tinha nada a ver a rádio com o hino, gente. Não tinha nada a ver. Então eu pude pedir perdão para Deus, né? E isso me diz que a gratidão, ela é muito seguida da ingratidão. Então, eu queria falar exatamente sobre isso nesse dia de hoje, do quanto nós deveríamos ser gratos, mas na maioria das vezes nós somos ingratos. E eu queria aliar esse tema, gratidão, com o Dia das Mães. E eu vejo que é sobre as mães a quem mais nós dedicamos a nossa ingratidão. Então eu queria, poucas vezes nós somos gratos à nossa mãe. Na maioria das vezes nós somos ingratos. Mas eu queria dizer uma coisa para você: mãe tem apoio duro. Ela aguenta, fica frio. E esse tema aqui, que eu desenvolvi, foi há 2 anos atrás. 2 anos atrás. O 2 está na frente. O 2 anos está na frente.
E foi quando nasceu o Noah. O Noah, aquele menininho ali, ó. O Noah, ele nasceu numa situação bastante difícil. Mas eu gostaria de chamar a Gabi aqui. Gabi é a mãe de Noah. Eu não chamo o pai dele, porque o pai dele é feio, chama a mãe é bonita, mas me dá licença. Gabi é quem, não estou falando que os filhos não sofreram, mas quem mais sofreu, certamente foi a Gabi. Não é fácil você carregar, carregar não, você gerar um serzinho dentro de você, que para mim é a coisa mais fantástica do mundo. É como é que um ser humano gera outro. Mas ela teve um problema quando o Noah nasceu. Ela vai contar para você, é bem rapidinho, depois nós voltamos no tema aqui, fechado? Bom dia, vou tentar não ficar emocionada, vai ser muito difícil. Mas, vamos lá. Então, eu sou a Gabi, eu sou mãe do Noah, de 2 anos, e da Tayla, de 8 anos. A Tayla foi a nossa primeira bênção. Ela é uma menininha doce, gentil e motivo de muita alegria nas nossas vidas. E o Noah veio para completar a nossa família e transformar as nossas vidas. Virou a nossa vida, na verdade. Quando o Noah nasceu, ele ficou 25 dias na UTI, entre a vida e a morte. E se ele está aqui hoje com a gente, é porque nós temos um Deus vivo, capaz de fazer o impossível acontecer. A vida do Noé é um milagre. E a Deus a gente sempre vai dar toda a glória e toda a honra. Então, Noé realmente é motivo de muita gratidão. O Zé pediu, né? O Zé pediu para eu dar uma palavra aqui para explicar brevemente o que é a definição sobre o que é ser mãe para mim. Então eu vou ler, tá? Porque eu não tenho muita prática, mas eu vou ler aqui para vocês. É difícil dizer brevemente, né, o que é ser mãe, porque ser mãe é algo que não dá para explicar em poucas palavras. É uma missão tão grandiosa que Deus nos designou, que nós muitas vezes nos achamos incapazes de honrá-la. Fico aqui pensando que nós mães, quando vamos escolher uma babá, uma escola, um responsável para cuidar dos nossos filhos, nós temos milhares de critérios, exigências, cuidados. Afinal de contas, nós não deixaríamos os nossos filhos nas mãos de qualquer pessoa, né? É uma grande responsabilidade cuidar do filho de outra pessoa. Mas você já parou para pensar que nós, mães, fomos escolhidas por Deus para cuidarmos dos filhos dele? A maternidade é realmente uma missão e tanto. Quantas vezes você, mãe, achou que estava falhando, que não estava fazendo o suficiente, que poderia ir além, que poderia entregar mais pelos seus filhos? Mesmo estando exausta, mesmo fazendo o seu melhor. Muitas vezes, achamos que nós podemos fazer mais por eles. Mas mesmo assim, mesmo sentindo que eu tenho muito a melhorar, eu sei que tem algo que eu faço pelos meus filhos que é a melhor coisa, que é orar por eles, todos os dias. Eu entrego a vida dos meus filhos diariamente nas mãos de Deus, para que Ele, na sua infinita sabedoria, me ajude a cuidar do que eu tenho de mais precioso aqui, que é a herança do Senhor. Eu não sei o que Deus tem guardado para os meus filhos no futuro, mas se eu pudesse resumir brevemente o meu papel, eu diria que a minha principal missão é lutar para que meus filhos permaneçam nos caminhos de Deus, para que assim os planos do Senhor sejam cumpridos na vida do Noah e da Tayla. A minha breve descrição seria que ser mãe é ser instrumento de Deus. É uma oportunidade única e linda de servir ao Senhor, formando filhos que seguirão os caminhos do Pai. Ser mãe é amar incondicionalmente, é ter carinho, cuidado e zelar pelo bem dos que nós amamos. É ser o exemplo mais próximo do que é o amor de Deus para com os seus filhos. Eu amo os meus filhos demais e o melhor que eu posso fazer por eles é me esforçar para mantê-los nos caminhos certos e para que seja feita a vontade de Deus na vida deles.
Eu queria só finalizar desejando um feliz Dia das Mães para todas que estão aqui, em especial para minha mãe, que não pode estar aqui hoje, mas também Deus me deu um grande privilégio de ter uma segunda mãe, e eu queria muito agradecer e dar um feliz Dia das Mães para a Deise, que para mim, ela é um grande exemplo de dedicação, de esforço, de amor, e obrigada por me ensinar tanto. Amém. Bom demais. Bom demais, eu sempre falo isso. A Gabriele, ela, durante todo esse tempo, ela ia todo dia, né? E eu fico, assim, imaginando, porque a gente não sente a dor, né? Quem sente é ela, a gente imagina. Eu fico imaginando o que é uma mãe e 25 dias, todo dia, o dia todo, para ver seu filho entre a vida e a morte não tem. Não sei o que é isso não. Mas um dia ela virou para mim e falou assim, explica para mim como é que eu posso agradecer a Deus quando Noah saiu da aldeia. Foi aí que eu escrevi esse texto e para explicar o que é gratidão. Agora eu fico imaginando, hoje, 2 anos depois, eu fico imaginando o que é ser mãe do Noah, ser pais, o Cito e ela, do Noah. Porque você não pode nem ter desentendimento entre o casal. Não pode, cara. Você não pode brigar com Jesus, cara. Tão gostoso brigar com ele, você não pode. Porque o milagre está ali, ele está ali para te lembrar, meu. Ele está ali para te lembrar da interferência direta e pessoal de Deus na vida deles. Você tem que ser grato todo dia. Isso não é fácil. Você tem que relevar um monte de coisa. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou então passasse aqui no texto, Lucas capítulo 17, do versículo 11 ao 19. Esse aqui é um texto muito conhecido, Lucas 17, do versículo 11 ao 19. Eu vou ler na minha tradução, você acompanha na sua, e como todo mundo pode ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, você pode ficar em pé, por favor? O texto diz o seguinte, ele relata um evento de Jesus. A caminho de Jerusalém, passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus, ele agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum deles que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Pai, em nome de Jesus, sua palavra foi lida, foi ministrada, dá um clima propício, prepara o coração de cada um de nós a ouvir a sua mensagem.
mais ainda, prepara o coração nosso para que nós possamos praticar no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode sentar, por favor. Este aqui é um dos textos sobre gratidão, um dos textos mais conhecidos na Bíblia. Ele narra a cura de 10 leprosos. Interessante que o próprio texto diz que eles ficaram a certa distância. O leproso ele vivia fora dos muros da cidade, ele vivia nos campos, nas cavernas, ele não tinha contato. E se você analisar o texto, ler o texto com bastante critério, você vai ver uma coisa interessante, que a palavra de Jesus cura e a fé salva. A palavra de Jesus cura, mas a tua fé que te salva. Ele fala o seguinte, o último versículo, a sua fé o curou, o salvou, mas a palavra de Jesus, a ordenança de Jesus, ela cura. E uma coisa interessante que realça no texto é que um deles, ao perceber-se curado, ele volta glorificando a Deus em alta voz, e Jesus se impressiona que um deles só voltou, né, para retornar em agradecimento. Os demais, tomados assim pela euforia, né, de não precisar mais viver lá nos campos, longe da família, eles vão correndinho rever os seus negócios, né, rever a sua esposa, filhos. Eles estão extremamente alegres, mas se esquecem rapidinho de quem os curou. O texto então ele revela uma coisa interessantíssima, que eu quero falar com vocês de maneira bem resumida. Ele revela aqui os 3 pilares da gratidão: perceber, lembrar e declarar. Eu quero começar com perceber. O primeiro pilar da gratidão nos revela que só é grato o coração de uma pessoa que tem essa percepção, que percebe, né? Normalmente a gente menospreza, a gente minimiza, ou a gente considera de pouco valor aquilo que a gente recebe. Você pode falar isso aí em termos do seu relacionamento com mãe, no dia de hoje, ou com qualquer outra pessoa, e até mesmo com Deus, sempre com Deus. E uma coisa é que me vem a dúvida, se é que nós percebemos alguma coisa de boa na nossa vida. É fácil murmurar, lamuriar, maldizer, quando nós não percebemos ou quando não reconhecemos a intervenção de Deus ou de alguma pessoa em benefício nosso na nossa vida, no nosso dia a dia. É fácil demais a gente esquecer. Mas, quando nós estamos atentos ao movimento de Deus, à interferência de pessoas na nossa vida, surge em nós uma natural expressão de louvor. A gente não consegue se conter, é natural. Isso chama-se gratidão. A ingratidão, ela faz o movimento contrário, ela ignora, né? Os outros 9 leprosos, aparentemente, só se preocuparam com a bênção. Esqueceram, ignorar, desprezar, fugir daqueles que os abençoam. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, ele diz uma coisa interessantíssima. Os judeus voltam do cativeiro, e eu fico imaginando você ficar 70 anos no cativeiro, volta de lá e você se preocupa só com as suas coisas pessoais. As casas apaineladas, Ageu capítulo 1, versículo 4. Então a palavra de Deus vem ao profeta Ageu, versículos 1, 5,
onde Deus revela a tremenda ingratidão daqueles judeus libertos do cativeiro, sua preocupação com o dia a dia, sua preocupação com o seu bem-estar pessoal. Ageu capítulo 1, versículos 5 e 6. Reflitam cuidadosamente no vosso comportamento diário, reflitam. O que acontece é que semeiam um pouco, ou semeiam muito para colher pouco. Você trabalha que nem um doido, mas não tem resultado. Comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se saciam. Há uma completa, nada te satisfaz, é uma completa insatisfação. A roupa que vestem não chega para vos aquecer. O vosso salário desaparece como se fosse metido em bolsos sem fundo. Nada te satisfaz. Esse é o resultado da ingratidão. O segundo pilar é lembrar. É interessante que o francês, ele tem uma expressão para ele de gratidão, é a memória do coração. Ele considera a gratidão como a memória do coração. Interessante que nós podemos perceber, mas ainda assim esquecer. É fácil a gente colocar no arquivo morto da nossa memória os benefícios, os eventos de amor, o cuidado de um monte de gente, o cuidado de Deus conosco, a gente bota rapidinho no arquivo morto da nossa memória. Infelizmente, nós não temos a mesma rapidez, ou a mesma capacidade, quando se diz respeito às mágoas e os ressentimentos. Muitas vezes a gente passa uma vida inteira sofrendo, guardando uma mágoa, um ressentimento que alguém nos causou. Ele não perdoa não. A gratidão tem esse enorme poder de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Ela dá em nós um constante prazer de satisfação. Eu não sei exatamente, eu senti de fazer isso agora, eu não sei exatamente uma pessoa a quem você deve tremenda gratidão. Não sei se sua mãe, não sei se seu irmão, não sei, alguém que teve uma interferência pessoal na sua vida. Mas eu quero orar agora por uma pessoa a quem eu sou grato. Então você ora pela sua pessoa que você é grato. Você me permite fazer esse parênteses aí, ok? Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer, porque de uma maneira maravilhosa o Senhor interferiu na nossa vida, o Senhor transformou a nossa vida através de pessoas que a gente nem sabe que são motivo de gratidão. Mas o vosso Espírito toca nessa pessoa agora, em nome de Jesus. Amém? Amém. O terceiro item que eu quero falar com vocês é declarar, é o terceiro pilar da gratidão. Se estamos gratos por um gesto de amor na nossa vida, naturalmente nós demonstramos e declaramos, tem que verbalizar isso. A falta deste terceiro pilar decorre normalmente da ausência dos dois anteriores. Você não percebe e você não lembra, por isso você não declara. Em relação a Deus, também é assim. Quando nós percebemos e nos lembramos, surge em nós uma natural expressão de louvor. Louvores espontâneos. O salmista ele diz, todos os dias te bendirei, para sempre eu te lembrarei, eu te bendirei. Salmo 145. Uma pessoa grata declara isso. Com relação a Deus,
ela declara através de ações de graça, que são nossas atitudes. E com relação aos homens, através do nosso testemunho e nossa conversão, nossa comunhão. Há uma interação, há uma coisa comum, uma ação comum, comunhão. Há uma ação comum quando a gente tem esse espírito grato. Cultuar e servir a Deus é algo espontâneo no coração de uma pessoa redimida. O que é uma pessoa redimida? É aquela que tem a compreensão do fato, da atitude que Jesus teve na cruz do Calvário. O cara, ele foi redimido. Ele fala bem assim: eu percebi isso em Jesus, que ele subiu voluntariamente na cruz do Calvário. Eu me lembro disso, por isso que a ceia ela fala trazer à memória. Eu percebo isso, eu lembro disso e eu declaro isso. Quando uma pessoa é grata a homens, ela cultua o homem na maneira de congregar. Ela faz questão de estar no meio, compartilhando, congregando, vivendo em comunidade. Essa é a expressão. Hebreus 10, 25 diz isso, que a gente não pode ser que nem os ímpios que não se congregam. Servir a Deus, está lá em Hebreus capítulo 3, versículo 10. Nós temos que servir com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Uma pessoa que é redimida, grata a Deus pela interferência que Deus fez na sua vida, é uma pessoa desprendida, é uma pessoa que investe na obra de Deus. Amém? Amém? Amém. Todo mundo aqui? É que vai? Eu quero voltar ao texto. Um único leproso volta, proclamando em alta voz. Ele não apenas percebe, lembra, mas declara isso, e de uma forma, dando glória, ele volta dando glória a Deus, e glória a Deus em alta voz. Ele faz questão, se eu ver o texto lá, ele faz questão que todos saibam o que aconteceu na vida dele. Ele faz questão, ele dá esse testemunho de vida. Os pilares da gratidão: perceber, lembrar e declarar. Se você fosse guardar tudo que está acontecendo aqui, eu diria uma frase só para você guardar: é impossível declarar sem lembrança, mas não há lembrança sem que haja percepção. É impossível declarar as bênçãos de Deus na nossa vida sem que você se lembre delas. Mas não há memória, não há lembrança sem que você tenha percepção, reconhecimento. Mas o mais interessante nesse texto é a reação de Jesus. Ele revela uma tremenda decepção do ser humano. Onde estão os outros 9? A verdade é que todos nós corremos esse risco, de valorizar apenas a experiência. Certamente os outros 9 não deixaram de ficar alegres, não deixaram de reconhecer a bênção que se deu. Mas o que não aconteceu com eles foi eles voltarem e declarar: graças a Deus da interferência. Uma piadinha. Tem um nome esse cara estrangeiro. Quem sabe o nome dele? Do estrangeiro que contou. Dízimo. É o 10% que volta para Jesus. Ele é dízimo. Guarda isso. Mas não tem como falar de gratidão sem falar do seu contrário, a ingratidão.
E eu vejo que a ingratidão é um troço mais marcante na minha vida. Não quero falar da sua, não. Na Bíblia, um dos maiores exemplos pessoais de ingratidão é a mulher de Jó. Da mulher de Jó. Jó era o homem mais rico do Oriente. Está lá no capítulo 1, 3. E nesse tempo não se tem tantas notícias da esposa de Jó, a não ser que ela participava dos imensos, dos constantes banquetes que eles davam, e também usufruía dos enormes bens que ele tinha. Você pode ver isso no capítulo 1, versículo 2, 3. Mas num feio e mau dia, Jó perde tudo: material, pessoal e familiar. Ele perdeu os bens e perdeu os filhos. Ele só não perdeu duas coisas: a fé em Deus e a sua mulher. Não perdeu a mulher dele, não. E é nesse dia que se revela a mulher de Jó. Jó 2, de 8 a 10. Capítulo 2 de Jó, versículos 8 a 10. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as suas feridas, assentou-se no meio das cinzas. Tem estudiosos que dizem que era a cinza da casa dele. E ele estava pegando o caco da telha da casa dele. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Ele percebeu a circunstância dele, ele lembrou dos tremendos feitos que Deus tinha feito na vida dele, e ele declarou isso. Mas Deus é fiel com aqueles que nele confiam. Versículos 42, 10 de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Deu o dobro. Lá no versículo 12 e 13 do mesmo capítulo 42. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e filhas. Oi? Teve filho com quem? Evidentemente que teve filho com a mãe dele. Ela não morreu. E cadê a mulher dele para expressar gratidão? Pareceu para amaldiçoar, mas não para agradecer, não para ser grato. Mas antes que nós acreditemos a mulher de Jó o título de ingratidão por mérito, como é que nós temos agido em situações bem menos? Ninguém aqui perdeu filho, ninguém ganhou um filho. Primeira dorzinha de cabeça, nós vamos reclamar. Nós pomos um R na frente. Por que acontece isso comigo? Por que meu sapato não serviu? Cadê Deus quando eu preciso? Minha advogada ficava doida. Cadê? Esse negócio é meu direito. E como é que nós estamos
gerenciando essa situação? Gratidão versus ingratidão. Como que nós temos percebido, lembrado e declarado a gratidão? Como é que nós temos gerenciado essa situação? Através das nossas atitudes, do nosso testemunho, através do nosso cultuar, conviver, compartilhar, viver em comunidade, através do nosso servir na obra. Como é que nós temos gerenciado isso? Quero alertar a você e a mim sobre alguns perigos da ingratidão. Não valorizar o doador, apenas a dádiva. Esse é um dos perigos da ingratidão. Em dia de espiritualidade, fast food, é mais fácil, é mais correto, mais lícito, mais rápido buscar a bênção do que o abençoador. Museus nos Estados Unidos, todo ano celebra o Thanksgiving Day, é o dia de ação de graça. É o feriado maior que tem nos Estados Unidos. Para tudo. Fecham as lojas, fecham o restaurante, fecham tudo. Há uma interação entre famílias, uma família convida a outra, mata aquele peru enorme, faz um caminhão de coisa. Mas se você prestar atenção nos programas de televisão, você vai ver uma coisa interessantíssima. Fala-se muito em gratidão. Tem muita atitude de gratidão. Tem muito reconhecimento. Só não se diz a quem agradecer. Repara nisso aí. No próximo Thanksgiving Day, repara nisso. Não se diz a quem. Não se diz a Deus. E isso nós vemos no texto. Aqueles homens receberam a bênção, mas isso não mobiliza, não move o coração deles no sentido de Deus. Segundo item, não receber a salvação junto com a cura. É o segundo perigo da ingratidão. Jesus assegura ao homem agradecido uma nova condição de vida. Você foi salvo. Cura do corpo, salvação da alma. É esse o nosso objetivo. Esse é o nosso sentido de ser grato. Quero concluir dizendo para você uma coisa que você precisa ter em mente. O milagre, ele faz parte do Evangelho. Mas o milagre não é o Evangelho. O milagre pode curar, mas não pode salvar. Quando apenas a bênção, não o abençoador, nos basta, surge uma distorção da nossa fé. Aqueles 9 homens foram curados. Deus não lhes tirou a bênção de terem novamente um corpo sem mancha, sem dor, uma vida sem restrição social ou familiar, uma caminhada fora do duro estigma que cercava os leprosos daqueles dias. Deus não tirou isso. Eles foram fisicamente curados, mas eles não foram salvos, devido à ausência dos 3 pilares: perceber, lembrar e declarar. Lamentavelmente, o Evangelho não chegaram a seus corações. Chegou a cura, o milagre. Foram curados, mas perderam a salvação. Eu queria dizer para você que está aqui, necessitado de um milagre. Não esqueça nunca de perceber, lembrar, declarar a Deus. Não esqueça nunca que o mais importante para você é o abençoador, não é a bênção. Qual que é mais importante que o milagre? O que é mais importante para você que o milagre?
Mais importante que o milagre, o que é? Mais importante que o milagre é não precisar dele. Isso é o mais importante. É como Deus cuida de você. Mas Jesus está atento ao seu clamor. Ele responde com o milagre da sua palavra. Mas a tua fé que te salva. Amém? Amém. Eu quero encerrar com um versículo. Ainda que você não perceba o milagre que Deus faz na tua vida, está lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10. E disse a Paulo, Jesus disse a Paulo, como diz a nós: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo diz, e eu gostaria que cada um de nós dissesse a mesma coisa: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Amém? Amém. Vamos orar um pouquinho? Você pode ficar em pé? Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, te exaltar. Porque cada um daqui que está aqui, que assistiu esse culto pela internet, não tira os olhos do Noah, porque visivelmente para nós, o Noah é a interferência sua na vida de uma família. Muitas vezes nós também necessitamos da sua interferência na vida da nossa família. Quando isso acontecer, e vai acontecer porque o Senhor é Pai, quando isso acontecer, nós possamos perceber essa interferência, nós possamos nos lembrar dela, e nós possamos declarar isso em alta voz: Deus existe, Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém? Amém.